Olá, seja muito bem-vindo a este canal Te Teologizei. Eu sou Carlos Alberto, pastor e psicólogo, e o objetivo deste canal é levar para você uma mensagem de esperança e fazer com que as dificuldades do seu dia a dia, as situações que nós enfrentamos a cada momento da nossa vida, encontramos sim orientações e resposta à luz da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, como diz o salmista, é luz para o nosso caminho, ou seja, direção para que a gente siga a nossa vida. E sim, a teologia, ela não nos afasta de Deus como algumas pessoas pensam. Faz teologia porque a teologia vai desviar você. Não faz teologia que a teologia vai deixar você um coração frio. Eu falo que isso é totalmente um engano. O principal objetivo da teologia dos grandes teólogos é aproximar você de Deus. E a teologia nos ensina a conhecer a palavra de Deus, que tudo que você faz na sua vida é teologia. Eu gosto muito da definição de Strong a respeito de teologia, porque vai falar o seguinte: a teologia é algo que faz a gente estudar a vontade de Deus e as manifestações de Deus, aquilo que ele se deixou conhecer. Ou seja, existem muito mais outras coisas que nós ainda não sabemos, mas o que nós temos por meio da palavra de Deus, que é a fonte de toda a teologia, é a palavra de Deus, nós vamos conhecer o Senhor e sua vontade. E conhecendo mais o Senhor, eu tenho isso para mim como pessoa, como pastor, que é o quê? Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu amo, mais eu consigo sentir o seu amor por mim. Como que um Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, pode se importar em alguém como eu e morrer em meu lugar naquela cruz? Isso demonstra todo o amor de Deus pela minha vida. E a gente precisa exatamente aprender com a teologia como que nós podemos amar mais o Senhor. E eu quero falar nesse vídeo sobre oração como um instrumento muito poderoso para ajudar a gente a vencer da ansiedade. Eu quero falar exatamente, começando a explicar para você, e até num termo mais psicológico, o que seria a ansiedade. A ansiedade é quando você tem uma preocupação excessiva sobre qualquer assunto, sobre qualquer circunstância. Geralmente ela vai produzir em você um sentimento de incapacidade, de inutilidade. É como se você se sentisse impotente em determinadas situações. E é muito importante também que você entenda que você vai ficar ansioso com circunstâncias que você não tem controle. Por exemplo, você não tem ansiedade se vai piscar ou não daqui a um minuto, ou se a quantidade de piscada que você der por minuto vai ser a que é correta para todo ser humano. Então não se preocupa com isso, porque é automático. Isso traz de você um controle que até é inconsciente para você, e você vai perceber que você pisca tranquilamente. Você não fica preocupado se você vai ter que se alimentar, por exemplo, vai ter que comer, como que você vai comer, na verdade. Você vai comer com garfo, você vai comer com colher, você vai usar faca, você não vai. Essas coisas você tem controle. Essas coisas você pode controlar. Mas a ansiedade é sobre coisas que você não tem controle. E é importante que você entenda que quando nós ficamos ansiosos demais, e isso nos deixa tristes, abatidos, aí vem uma série de sintomas que muitas vezes é comparado até com problemas cardíacos, porque acelera seu batimento cardíaco, a sua pressão sobe, então assim, aí você começa a ter irritabilidade, mas ela se torna um grande problema quando ela começa a afetar seus relacionamentos, ou seja, você se torna uma pessoa mais irritável, você se torna uma pessoa com dificuldade para se relacionar com os outros, tão irritável que você fica com cada pessoa, você não tem tanta paciência como teria, você diminui seus resultados no trabalho, e uma característica que eu falo que é fundamental em toda pessoa que sofre de ansiedade é a insônia, ou seja, a pessoa tem dificuldade para dormir. Quando essas coisas começam a acontecer na sua vida, pare para pensar, porque talvez você possa estar com um problema de ansiedade. Mas, por outro lado, eu também concordo que a ansiedade faz parte de cada de nós como seres humanos. Existe a ansiedade que ela, de uma certa forma, não nos deixa improdutivo. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer um exame, e aí você recebe um diagnóstico, não é tão favorável ali, você está com uma certa enfermidade, você se preocupa. Você olha e diz, e agora? O que eu vou fazer? Para que ela produza algo em você, é quando você vai fazer algo para ajudar a resolver. Quando isso não acontece, aí ela começa a se tornar um problema. Por quê? Você começa a ficar preocupado sobre aquele assunto e aquele pensamento
domina o seu coração. E é muito importante também que você entenda que a ansiedade sempre é realizada ao futuro, sempre é em relação ao futuro, nunca é em relação ao passado. Você começa a ficar preocupado como que vai resolver, se vai conseguir resolver ou não. Jesus ele falou que existem pelo menos 3 circunstâncias que a gente fica ansioso. Lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre a ansiedade, que já era um problema da época de Jesus. E você vê como é que a ansiedade faz parte da nossa vida como ser humano. E ele vai falar o seguinte, que a gente fica preocupado com o sustento, quando ele fala, não se preocupe com o que vão comer, isso é sustento. Você se preocupa com o seu trabalho, você quer manter ele. Tanto quando as pessoas perdem o emprego, é uma das coisas que causa estresse na vida de qualquer família. Ou seja, e agora? Como que eu vou me sustentar? Segunda razão que Jesus fala tem a ver com roupas. Não uma questão de estar na moda ou não, mas uma questão de ter o que vestir. Por exemplo, no inverno você saber que vai ter uma blusa, que você vai estar com uma casa quente, vai ter um cobertor. Essas coisas preocupam o ser humano. Terceiro é saúde. Quando Jesus diz, você não é capaz de cumprir a sua vida. E nós cuidamos da saúde porque não somente nós queremos viver bem, mas acima de tudo queremos viver mais. Principalmente a nossa geração. É uma geração que não quer envelhecer e não quer morrer. Eu também não quero morrer. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Eu sei que para mim, tenho ali um galardão no céu, eu vou me encontrar com Jesus, mas eu falo, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer aqui na Terra, que eu quero viver um pouco mais, porque eu amo viver, eu gosto de viver, e tento passar isso para você que está me ouvindo, principalmente para os meus filhos e minha família, o quanto que eu gosto de viver. Viver para mim é uma bênção, uma dádiva de Deus. Eu quero aproveitar cada segundo da minha vida para viver plenamente. E assim, quando a gente faz com que essas grandes preocupações estejam sobre nós, toda essa insegurança gera em nós ansiedade. E aí vem a grande pergunta que todo mundo faz. E agora? Como vai ser? É exatamente sobre isso que eu quero trazer para você um dos instrumentos da ansiedade, que é a oração. O apóstolo fala isso. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Ele diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, não andem ansiosos, ou seja, não permaneça, não continue. Isso significa que quando eu recebo a notícia, como eu falei, de enfermidade, vai me preocupar. Agora, o permanecer ansioso, aí acaba sendo uma decisão sua. Você fala, mas como? Como que eu vou controlar a minha ansiedade? Sim, é capaz de você controlar a ansiedade. Entre elas está você colocar diante de Deus. É a oração. O que é a oração? A oração é sua conversa com Deus. É quando você vai chegar diante de Deus e vai dizer o seguinte, Senhor, estou preocupado com esta circunstância. Por quê? Porque não me sinto capaz de realizar isso. Eu não tenho força para fazer isso. Eu não tenho poder para tomar decisões neste momento. E está muito difícil para mim. E eu estou me sentindo incapacitado para fazer isso. E aí você coloca diante de Deus em orações e com súplicas, diz o apóstolo Paulo. A súplica é uma insistência com intensidade. Não significa que você só suplica quando você está gritando, quando você está orando aos berros. Não, meu irmão. Súplica significa insistência, o reconhecimento de alguém que vai resolver o meu problema é maior que eu e eu reconheço que ele pode resolver. Esse é o sentido da súplica. A ideia é como se você tem algo para resolver e aí você precisa que a pessoa resolva e aí você não vai, por exemplo, em alguém que não pode resolver. Você vai direto naquele que pode resolver. Vou dar um exemplo. Quando você comprou um produto e aquele produto não foi do seu agrado e você quer resolver e está vendo a dificuldade, a primeira coisa que você fala é, me chama o gerente. Eu quero falar com o gerente. Por quê?
Na nossa mentalidade, o gerente é aquele que pode resolver o seu problema. Quando o apóstolo Paulo fala, apresente a Deus com orações e súplicas, ele está dizendo o seguinte: olha, se coloque diante de Deus e entenda que Deus é o único que pode resolver o seu problema. Não há ninguém maior que Deus. Ele é o soberano, ele é o que tem todo o poder. E sendo ele que tem todo o poder, ele é o único que pode ajudá-lo em sua dificuldade. O nosso coração precisa exatamente ter isso. Mas eu não sei se você já orou, mas eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte: já colocou diante de Deus esse seu pedido? Aí a pessoa responde bem assim. Eu acho bem interessante. Eu falo que é uma resposta cristã, santa para isso. A pessoa fala assim: ah, pastor, mas Deus tem tanta coisa para resolver. Será que ele vai se importar comigo? Vai, meu querido, vai se importar com você. Deus se importa com você. Um dos textos que eu me lembro muito, que a minha mãe orava muito, lia muito quando ela realizava culto doméstico da minha casa, enquanto na minha infância, minha adolescência e juventude, até meu casamento, ela fazia isso. Uma das coisas que ela deixou no meu coração foi confiança em Deus, que era o Salmo, desculpa, que é Isaías 40, que ela falava exatamente o seguinte, no texto: vermezinho de Jacó, será que você não sabe que Deus não se importa com todos os seus problemas? Será que todas as suas dificuldades passam desapercebidas por Deus? Não, não passa. Todas as dificuldades que você enfrenta, Deus está olhando e Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. E Ele se importa com você. Seja qual for a sua dificuldade que está tirando a sua paz, chegue diante de Deus com esse coração que você reconhece que Ele é o único que pode resolvê-lo. O autor dos Hebreus ele vai dizer o seguinte: olha, chegamos ao trono da graça com confiança, porque temos sumo sacerdote, que é Jesus, que se importa conosco. Sim, nós temos Jesus que se importa com as nossas dificuldades. Por essa razão, você pode suplicar, porque sabe, aí o autor dos Hebreus continua dizendo o seguinte, que ele vai nos ajudar no momento oportuno. Uma das coisas que nós temos aprendido, principalmente nos últimos dias, e ensinado nossos filhos, é colocar diante de Deus tudo aquilo que pode nos causar preocupação. E esperar que Deus vai resolver. Ter a fé que Deus vai conduzir isso. Então chegue com confiança diante do trono de Deus. Com confiança não significa que você vai pedir que Deus faça tudo do jeito que você quer, na hora que você quer. Não. Com confiança significa eu creio que Deus tem poder para realizar isso. Porque Ele é o Deus do impossível. E vou aguardar que Ele possa me livrar desse momento de tribulação, dessa situação que me está causando ansiedade, está me tirando a paz, está me deixando irritado, está me tirando o sono, que tem feito com que eu não produza de forma adequada, que está mexendo com o meu organismo, com a minha saúde. Ah, Senhor, vem resolver essa situação para mim, porque não sai da minha mente. Ajuda-me, Senhor, nessa circunstância. Ore ao Senhor dessa forma. Se coloque diante de Deus em oração e súplica. O apóstolo Paulo ainda vai falar o seguinte: com ações de graça, com o coração cheio de gratidão, com o coração alegre, com o coração seguro, sabendo que Deus ouviu sua oração. O outro conselho que eu dou para você a respeito disso é: enquanto o seu coração estiver preocupado e angustiado, não saia da presença de Deus. Só levante quando você sentir que Deus fez algo que só Ele pode fazer. O versículo seguinte diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sim, a sua parte para vencer a ansiedade por meio da oração é clamar, é suplicar, é rogar ao Senhor, é crer que Ele tem poder para fazer isso. E aí vem algo que é tremendo para mim nessa situação, que é mesmo no meio de toda a ansiedade, mesmo no meio de toda a preocupação, Deus vai derramar a paz em nossa vida. Paz significa segurança, mesmo em meio aos conflitos. É quando você se sente seguro no meio da dificuldade. É quando, mesmo que você está enfrentando problema, aquele problema não te derruba, você está ali em paz, você está ali seguro,
de que aquilo vai passar, de que aquilo vai resolver. Isso é a paz que esse texto dá. E a Bíblia diz, e usa uma expressão, o apóstolo Paulo usa uma expressão que é guardará. A ideia sobre essa palavra de guardará era a mesma coisa que naquela época acontecia com Paulo. Paulo, quando ele escreve essa carta, uma das suas cartas da prisão, ele está preso e totalmente vigiado pelos melhores soldados do Império Romano, que era a guarda pretoriana. E também era utilizada essa expressão por aqueles soldados que estavam numa cidade e guardavam a cidade contra invasores externos. Era uma palavra que a gente fala que é uma palavra militar, utilizada nesse contexto militar daquela época. Então, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que Deus vai guardar o seu coração, ou seja, as coisas que são externas, que a preocupação, embora está no nosso pensamento, está na nossa cabeça, mas são situações externas, que colocam para nós uma capacidade interna, que atinge o nosso interior. E ele diz que não são essas situações, assim como não vai ser um exército inimigo que vai invadir a cidade, que vai destruir a cidade, porque existem guardas protegendo aquela cidade. O que Deus vai fazer em seu coração é guardar a sua mente, guardar o seu coração, para que essas circunstâncias que são externas não venham destruir o seu interior, seu ânimo, sua alegria, sua paz, sua fé, sua confiança em Deus e todas as outras certezas que você tem enquanto pessoa de quem você é, sua capacidade, o quanto que Deus te dotou de talento, de dom para fazer qualquer coisa, o quanto que a palavra de Deus vem moldando o seu coração. Essas circunstâncias difíceis que fazem com que a gente fique ansioso não vão derrubar a nós enquanto pessoa. Por quê? Porque o Senhor, depois que orei, vai fazer a parte dele. Como se fosse assim. Você está entregando essa sua preocupação nas minhas mãos. Deixa que agora eu cuido de tudo. E aí vai guardar, não vai permitir que essas coisas nos atinjam, nos aflijam e nos tornem pessoas com um sentimento de incapacidade. Por isso que o apóstolo Pedro diz, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuidará de você. Ou seja, ore, coloque diante de Deus que Ele cuida de cada um de nós. Ele está sobre nós com o seu cuidado, com o seu amor, para nos amparar e dirigir em todas as circunstâncias. Então coloque diante de Deus. E outro conselho que o apóstolo dá, embora nas Bíblias estejam separadas, mas o contexto é o mesmo, ele fala assim, então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A ansiedade traz para nós um pensamento de incapacidade, que não vamos conseguir resolver. Aí o apóstolo Paulo pega e diz, você orou? Deus vai guardar o seu coração? Agora, coloque em seu coração coisas boas. Coloque em sua mente coisas boas. Há um psiquiatra, particularmente eu gosto muito de ler as coisas dele, que é Augusto Cury. Ele vai dizer o seguinte, que nós seres humanos temos sempre a tendência de ter pensamentos killer, ele chama. Ou seja, pensamentos são assassinos, que derrubam a nossa expectativa. E ele fala que nós precisamos ser pessoas que pensem coisas boas. O que ele está usando aqui? Texto de Filipenses. O texto de Filipenses está dizendo, pense em tudo que é agradável, que ocupe a sua mente tudo que é agradável. Não permita que as coisas ruins ocupem sua mente. Sendo assim, você vai conseguir vencer a ansiedade. E aí, como a gente fala muito em nosso tempo hoje, você vai encontrar a sua saúde mental por meio da oração, por meio da sua busca com Deus. Quanto que a oração traz para nós esse equilíbrio emocional. Está ansioso? Ore. Ore. Que Deus vai guardar o seu coração. Ele vai ajudar você a mudar o seu pensamento. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça. Curta este vídeo. Comente. Compartilhe. Se ainda não está inscrito neste canal, Te Teologizei, se inscreva no canal. Compartilhe com os seus amigos.
Peça para os seus amigos se inscreverem nesse canal. Me ajude a abençoar, se você for abençoado por este vídeo. Me ajude a abençoar mais pessoas. Que o meu desejo é alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então me ajude nesse objetivo, nessa minha missão. Compartilhe com outros. E ainda te dou um benefício. Se você fizer isso, e o seu amigo for uma pessoa ativa, como você vai ser, curtir, comentar e compartilhar, e ele estar aqui bem ativo, aquela pessoa que você indicou para os seus amigos, não só um, indique para vários amigos. Se um desses amigos se inscreverem e forem ativos, eu vou compartilhar com você o meu livro, Viva com Excelência, um livro que eu escrevi para ajudar as pessoas plenamente. Foi algo que Deus colocou no meu coração, foi um tempo que eu recebi de Deus, que precisava também voltar a viver plenamente. E Deus me levou a sua palavra e me ensinou algumas virtudes. Eu aprendi de Deus e quero compartilhar com pessoas. Na época, preguei nas igrejas, qual fui pastor, e então publiquei meu livro, Viva com Excelência, para que mais pessoas pudessem aprender. E agora estou aqui com este canal, para que mais pessoas possam aprender a viver com excelência. Então me ajude a cumprir essa missão que Deus me deu. Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e fique com Deus.